Quero convidá-los antes de mais nada, hoje, a fazermos a leitura do início de um salmo, que é o salmo de número 77. É um dos salmos de Asaf, é um dos salmos que não é de Davi, mas de um outro autor. E ele fala de alguém que está vivendo um momento de profunda angústia. Esse salmo fala de alguém que está vivendo um momento de um sentimento de opressão muito grande. E ele olha ao seu redor e ele não enxerga Deus agindo. E ele diz então, nesse salmo: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável, não há nada que a console, que a faça se sentir consolada. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Ele não consegue dormir, não consegue fechar os olhos, mas também não consegue colocar para fora a angústia que sente. Talvez por isso decidiu escrever, decidiu compor uma música, decidiu colocar para fora de um outro modo. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. E a partir do versículo 11 ele começa a dizer: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. E o salmo continua. Eu não vou continuar lendo o salmo porque a pregação não é sobre ele nessa manhã. Mas então, mais ou menos como Jeremias escreveu no livro de Lamentações, ele traz à memória aquilo que pode dar esperança. E ele viaja na história do povo, do seu povo de Israel, falando daquilo que Deus fez no passado, buscando fortalecer a sua fé e a sua confiança nesse Deus que ele não está vendo agir agora, nesse momento, que ele não está vendo esse braço direito de Deus estendido, fazendo e operando o que ele gostaria de ver Deus fazendo e operando. Ele se sente esquecido, ele se sente abandonado, ele se sente deixado de lado. Ele pergunta: onde está a misericórdia de Deus? Deus se esqueceu do seu amor, esqueceu-se de demonstrar compaixão. Onde ele está? E nessa oração inicial eu gostaria que nós também pudéssemos alimentar a nossa fé, lembrando daquilo que Deus tem feito por nós, para que a gente sempre tenha certeza na nossa caminhada de que Ele está presente, de que Ele não nos abandona, mesmo que às vezes a gente olhe ao nosso redor e se pergunte: por que Deus não está agindo? Por que as coisas não estão acontecendo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, talvez alguns de nós em alguns momentos da nossa caminhada, da nossa trajetória, também façamos perguntas semelhantes. Nós lemos que Tu és um Deus de amor e nos perguntamos: onde está esse amor? Eu não sinto aqui dentro da minha alma esse amor me aconchegando, me abraçando. Tua palavra diz que Tu és misericordioso,
cheio de compaixão. Mas não é essa a minha experiência, não são esses os sentimentos que eu experimento nesse momento da minha trajetória. Nós queremos, como salmista, voltar os nossos olhos para aquilo que pode nos dar esperança. Não exatamente para a abertura do Mar Vermelho, como o salmista faz, mas nós voltamos os nossos olhos para a cruz, porque lá inequivocamente o Senhor provou que nos amas e que te importas conosco. Olhamos para a cruz porque naqueles braços abertos de Jesus nós fomos acolhidos, assim como estávamos, mergulhados na nossa ignorância, mergulhados no nosso pecado, mergulhados na nossa teimosia, mergulhados na nossa rebeldia. O Senhor nos abraça e nos recebe, e nós olhamos para a cruz para alimentar a nossa fé de que se o Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, então é porque o Senhor se importa conosco. Ainda que as circunstâncias queiram nos dizer o contrário, ainda que as circunstâncias queiram nos convencer de que a mão direita do Senhor não age mais, como diz o salmista. Esse é o nosso sentimento, mas não é essa a realidade. A realidade está nas tuas promessas, a realidade está nas tuas palavras. A realidade chega até nós pela Escritura. Que, ó Deus, permita-nos crer nas tuas palavras. Olha para a pequenez da nossa fé e aumenta-nos a fé. Queremos confiar nisso e andar a partir dessa confiança. E por isso nós te louvamos nessa manhã. Nós te louvamos porque somos uma comunidade que se reúne porque fomos amados por um Deus que se sacrificou por nós. Nós te louvamos porque o Senhor viu valor em nós. Nós te exaltamos porque apesar de todos os nossos erros, apesar de toda a nossa rebelião, o Senhor decidiu nos amar, decidiu nos resgatar e decidiu pagar o preço, o alto preço pelo nosso resgate. E é debaixo desse sangue, dessa cruz, desse sacrifício que nós nos reunimos a cada domingo. E é isso que nos faz um. É isso que nos torna irmãos e irmãs na fé. Obrigado a Deus, e que essa mensagem, essa palavra continue provocando nos nossos corações um coração enternecido, não endurecido, mas enternecido. Essa é a nossa oração no início desse culto, em nome de Jesus. Amém. Nos reunimos nessa manhã, queridos irmãos e irmãs, em nome do nosso Deus, o Pai, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe. Nada existe fora dele, só Ele é. No nome do Filho, o Verbo eterno de Deus que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e o Espírito Santo, o Consolador, aquele que foi derramado sobre a igreja e que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e também nos ressuscitará no dia derradeiro. Amém. É em nome desse Deus que nós nos reunimos aqui nesse lugar. Bom, nós cantamos a canção dos Filipenses e agora nós vamos ouvir uma mensagem sobre a canção que nós cantamos, né? Mas eu vou pegar o texto um pouco mais estendido e gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre alguns princípios que o apóstolo Paulo deixa nessa palavra sobre uma espiritualidade saudável. E tem algumas coisas muito interessantes que ele diz aqui. Quando a gente lê nas Escrituras, a gente já percebe nos próprios evangelhos contrastes entre
diferentes tipos de espiritualidade. Por exemplo, veja essa palavra de Jesus. Ele diz assim para as pessoas que estão por ali: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Mas no capítulo 23 do mesmo Evangelho de Mateus, Jesus denuncia um outro tipo de espiritualidade muito presente no seu tempo e na sua época. Ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles se consideram as pessoas que precisam conservar as tradições a partir da antiga aliança feita em Moisés. E eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A gente percebe na fala de Jesus um convite para tomar um fardo leve e suave, para que traz descanso para a alma. E ele fala de uma espiritualidade vigente, extremamente conhecida, que havia no seu tempo e na sua época, que se transformava em um fardo pesado, que era colocado sobre os ombros dos homens. E o pior, as pessoas que promoviam essa espiritualidade, elas mesmas ensinavam as outras pessoas o que elas não praticavam. Aliás, o versículo que eu comi aqui, o versículo 3, você pode perceber que eu coloquei o 2 e o 4, né? O versículo 3, justamente, Jesus diz: ouçam o que os fariseus dizem e façam tudo o que eles dizem, só não façam o que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem. Ok? Então, também nos nossos dias, logicamente, a gente pode identificar uma espiritualidade que faz bem, que nos ajuda, que gera saúde emocional, que pode nos fazer caminhar perto de Deus, que pode colocar um sorriso no nosso rosto, que pode encher o nosso coração de paz, porque essa é a promessa do Evangelho. Mas existe também uma forma de viver a espiritualidade, inclusive a espiritualidade cristã, que faz mal, que pode produzir ou agravar aquilo que já estava muito ruim na nossa alma, que pode nos sobrecarregar de um peso ainda maior. E não são poucas as pessoas que vivem isso, que enfrentam isso e que têm as suas vidas pioradas dentro de ambientes religiosos, ao invés de ter a vida melhorada. Quando a gente fala da nossa missão como comunidade, como CELT, a gente tem sempre repetido, né, essa missão. Nós queremos ser um ambiente de vida plena, onde as pessoas descobrem e experimentam vida plena, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Vida plena não faz a gente ficar adoecido. Vida plena faz a gente ser curado, faz a gente caminhar de maneira melhor e não piorar na nossa situação. Paulo nos dá, segundo a minha leitura aqui, aquilo que eu quero apresentar para vocês nessa manhã, Paulo nos dá alguns princípios importantes nessa palavra singela acerca dessa espiritualidade saudável. Eu quero convidar vocês para refletirmos em alguns elementos aqui de Filipenses 4. Lemos o texto primeiro, que diz assim: portanto, meus irmãos, ele está chegando no final da sua carta, e quando ele fala portanto, ele está dizendo assim, portanto, agora ele vai dar umas recomendações finais no final da carta. Mas eu me identifiquei com Paulo, é tipo assim, quando eu estou chegando no final da pregação, eu disse, eu estou terminando, pessoal, e daí vai mais 15 minutos, sabe? Ele também, ele diz portanto, e ele começa a dar as recomendações finais, não termina, ele escreve um capítulo inteiro ainda, né?
mas a gente não vai ler todo o capítulo, não se preocupe. Ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Essa carta, ela tem um tom de... A palavra-chave da carta aos Filipenses é alegria. Uma das palavras que mais o apóstolo Paulo usa nessa carta é a palavra alegria. Mas a questão assim paradoxal é que o apóstolo Paulo escreve essa carta estando preso e sabendo que ele tem pouco tempo, porque provavelmente ele será executado mais cedo ou mais tarde. Ele sabe disso, ele está consciente disso. Então há um tom de despedida, mas ao mesmo tempo há um tom de alegria, em que ele diz: gente, se alegrem, e vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. E ele expressa um tom de alegria estando preso e tendo uma condenação e tendo uma certeza de que a sua execução não estava longe em Roma. Então é muito interessante essa carta aos Filipenses. E aí ele começa dizendo assim a duas pessoas daquela comunidade dos Filipenses: eu rogo, eu peço encarecidamente. Um rogo é um pedido incisivo, né? Eu imploro a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, porque ele já tinha dito na própria carta: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, alguns elementos que julgo importante aqui na nossa própria caminhada. O apóstolo Paulo, ao dar essas recomendações finais, a primeira preocupação que ele tem é de que tinham duas irmãs lá na comunidade dos Filipenses que tinham sido colaboradoras dele na causa do Evangelho, do Reino, junto com Clemente e outras pessoas que ele cita nominalmente, mas agora elas estão se estranhando. Surgiu uma diferença, uma situação, um conflito, e elas não estão se entendendo, elas não estão vivendo em harmonia. E uma parte importante da espiritualidade cristã não tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa relação com o próximo. Espiritualidade cristã não tem a ver apenas com relacionamento com Deus, tem a ver com relacionamento com o próximo, tem a ver com a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós lidamos com as pessoas, porque nós somos aceitos por Deus. Deus também espera que nós aceitemos as pessoas. Nós fomos acolhidos por Deus, Deus espera que nós acolhamos as pessoas. Nós fomos perdoados, Deus espera que nós perdoemos. Deus está em paz conosco, Ele espera que nós vivamos em paz uns com os outros também. E isso não é algo secundário para a espiritualidade cristã, isso é algo central da espiritualidade cristã. Como a gente já falou tantas vezes, nós não oramos meu Pai, nós oramos Pai Nosso.
porque nós cremos num Deus que nos reúne em comunidade. A fé cristã não é intimista, ela é comunitária, sempre comunitária. Quando nós lemos os textos de Paulo, os evangelhos, Jesus está reunindo um grupo, Jesus está formando uma família, Jesus não está enviando indivíduos. Jesus nunca enviou indivíduos, até quando Ele enviou os seus discípulos, os enviou de 2 em 2. Portanto, uma parte importante da nossa espiritualidade tem a ver com isso. O que não significa, por exemplo, que o apóstolo Paulo também não tivesse os seus conflitos. Quando a gente lê a carta aos Filipenses mesmo, ele fala no capítulo anterior de um grupo de pessoas que estavam causando confusão nas igrejas afora, os judaizantes, ensinando coisas que eles não deviam ensinar, aos quais ele designa nessa carta como cães. Então, assim, não confundamos essa palavra com alguma coisa do tipo amor acima de tudo, a verdade tem que ser excluída em nome do amor. Não, a verdade não é excluída em nome do amor, mas a verdade tem que ser vivida em amor. Amém? É nessa direção. Ele está falando aqui de duas pessoas que estão debaixo da mesma fé, debaixo do mesmo Deus, e que por alguma razão se desentenderam. E ele diz: queridas, se resolvam porque isso causa um impacto sobre vocês, sobre a caminhada de vocês. Vocês são colaboradoras, me ajudaram na causa do reino. Vamos lá, eu peço encarecidamente que isso aconteça. E aí ele começa a falar dessa palavra-chave da carta aos Filipenses: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Coloque a tua alegria no Senhor. Isso aqui faz eco um pouco a mensagem da semana passada, quando eu falei de deleitar-se no Senhor. Algumas coisas eu já disse aqui na semana passada que acabam voltando porque o texto remete a isso. Mas é essa pergunta de aonde está a nossa alegria? Aonde está a nossa alegria? Qual é a nossa alegria? O que é colocar a nossa alegria no Senhor? E queridos, a nossa grande alegria, ela está em Jesus. A minha grande alegria não é que eu sou pai de 2 crianças. Sim, isso é uma grande alegria na minha vida, mas não é a minha grande alegria. A minha grande alegria não é a minha esposa. Sim, isso é uma grande alegria na minha vida, mas não é a alegria da minha vida. Porque os filhos eu posso perder, infelizmente. A esposa também posso. E se a minha alegria estiver em coisas que eu posso perder, então não faz sentido a palavra que nós vamos ler depois, em que o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque se a minha alegria está em coisas que eu posso perder, eu andarei ansioso inevitavelmente. Eu estarei sempre ansioso e lutando para não perder aquilo que é a minha alegria. Se a minha alegria é o meu ministério, e o meu ministério é uma grande alegria, mas não é a minha alegria. Se a minha alegria fosse o meu ministério, eu estaria sempre lutando para manter o meu ministério, custe o que custar. Porque eu posso perdê-lo, não posso? Posso. Eu viveria como pastor ansioso, talvez tentando me provar e provar para os outros o meu valor, porque afinal de contas, se eu perder isso, eu perco a minha alegria. E aí o meu ministério me transformaria num sujeito extremamente ansioso, porque eu viveria na ansiedade de ter que provar para os outros que eu sou um bom pastor. Por isso o apóstolo Paulo diz: alegre-se no Senhor.
porque esse tesouro ninguém pode roubar de você. Esse tesouro ladrão não rouba, esse tesouro ferrugem não corrói, esse tesouro nem a morte te rouba. Esse tesouro é eterno, não é perecível. E é por isso que o apóstolo Paulo está preso, é por isso que ele sabe que dia a mais, dia a menos, vai aparecer um executor com um machadão em cima do ombro, vai colocar o pescoço dele numa cepa, e corpo para um lado, cabeça para o outro, e acabou. E ele diz: alegrem-se no Senhor, queridos. Mais uma vez eu digo: alegrem-se, porque vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Sinti que Evódia, queridas, se acertem, não vale a pena. Vocês estão se pegando por coisas pequenas aqui do cotidiano, do dia a dia. Olha, vocês estão colocando o olho de vocês no lugar errado. Vocês esqueceram tudo que a gente já enfrentou, tudo que a gente já viveu, tudo que vocês já enfrentaram pelo reino. Vocês perderam a perspectiva da eternidade. Qual é a de vocês? Vale a pena? Não vale. É por isso que ele diz: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez repito: alegrem-se no Senhor. E ele está falando para mim também: Daniel, alegre-se no Senhor. Tua alegria é o Senhor. A minha alegria é o fato de que eu estava condenado, perdido, cego, mas Jesus me encontrou. Um dia a palavra chegou a mim e me chamou, e eu fui resgatado. E aquilo que eu sou por causa da cruz do Calvário. O que eu não sou por causa do título de pastor, por causa da minha formação, por causa da minha etnia. O que eu sou por causa da cruz do Calvário. É isso que me constitui. É nisso que está a minha identidade. E por isso faz sentido quando o apóstolo Paulo diz: alegre-se no Senhor. Ah, mas Paulo, tem tanta coisa que não é como eu gostaria. Minha conta bancária não tem as cifras que eu gostaria. Eu não ando no carro que eu gostaria. Eu não isso que eu gostaria. Eu nunca viajei em tal lugar que eu gostaria. Ok. Eu não isso, eu não aquilo, todo mundo sim, eu não. Não. Eu estou debaixo da cruz. Eu estou debaixo daquela palavra de Jesus dizendo: está feito. Está feito. Quem é que quer conhecer todos os cantinhos desse planeta, sabendo que vai poder um dia pisar em ruas de ouro, de cristal? Se você tiver oportunidade, vá, não tem problema nenhum, não é pecado. Fique à vontade. Mas não se sinta diminuído se você não puder, porque não tem nada a ver. Se der, deu, se não der, não deu. A nossa alegria não está aí. A nossa alegria está no Senhor. E se não estiver, o que resta para nós é a ansiedade. A maldita ansiedade de querer e achar que podemos e devemos ter o controle sobre as nossas próprias vidas. Por isso, em terceiro lugar, eu diria, nós precisamos aprender a orar. Eu também não estou dizendo isso para você de um horizonte de que eu já sei tudo. Não, eu preciso aprender a orar, porque muitas vezes eu me sinto ansioso, muitas vezes eu me esqueço dessas realidades, dessas verdades. Eu tiro os olhos da cruz,
eu tiro os olhos do autor e do consumador da fé e eu começo a olhar para as ondas bravias que começam a bater. Eu afundo como Pedro afundou andando sobre as águas. Eu tenho que ouvir Jesus dizendo sempre de novo: mas que coisa, que homenzinho de pequena fé. Por que tu esqueces tão rápido de coisas tão simples? A oração, segundo Paulo, ela pode ser um grande remédio contra a ansiedade. Ela pode ser um grande remédio contra a ansiedade. E ele descreve essa oração como uma súplica marcada pela gratidão. Ele fala da alegria. Primeiro, aonde está a tua alegria? Essa é uma vacina anterior à oração que a gente precisa tomar, senão a oração não funciona. E ela nem é uma coisa que funciona, né? Essa palavra foi muito ruim. Ela é um relacionamento, a oração é relacional, não é funcional. Mas existe uma oração que, ao invés de gerar essa paz que excede todo o entendimento que o apóstolo Paulo descreve, pelo contrário, eu acho que existe uma oração que, ao invés de ser marcada pela gratidão daquilo que Jesus já fez por nós, ela é marcada pela tentativa de fazer negócio com Deus. E essa oração, ela pode muitas vezes se transformar numa fonte ainda maior de angústia. Por exemplo, você tem um problema, você tem uma dificuldade, você luta talvez contra alguma coisa, um pecado, ou você tem uma dificuldade do lado de fora, uma angústia que se acomete sobre você. E você transforma isso no motivo constante da sua oração. Toda vez que você vai orar, você ora em cima daquele problema. O que acaba acontecendo é que, ao invés de você desfrutar da paz que excede todo entendimento, você empurra esse problema cada vez mais para dentro. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: busquem o reino de Deus, o reino dos céus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina a gente a orar de uma forma em que a gente sai de si mesmo, sai do nosso próprio mundo, sai da nossa própria vontade, sai dos nossos próprios desejos e ora em relação àquilo que é da vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Deus e com a vontade dEle. E parece que, paradoxalmente, é isso que acontece. Quanto mais nós nos ocupamos com a vontade de Deus em oração, mais os nossos nós se dissolvem. Quanto mais nós nos ocupamos apenas conosco mesmos em oração, porque nós queremos que Deus se convença de que Ele tem que fazer por nós aquilo que a gente acha que Ele deve fazer, mais angustiados nós ficamos. E a oração, ao invés de gerar paz, ela vai gerando esse sentimento de angústia, porque até ao orar nós ficamos girando em torno do nosso problema, e nós passamos a orbitar, e nós transformamos o nosso problema no espaço, na realidade ao redor da qual nós orbitamos. E Jesus nos ensinou a transformar a realidade de Deus, a realidade do reino de Deus, a órbita ao redor da qual nós orbitamos, o planeta ao redor do qual, a realidade ao redor do qual nós orbitamos. Nós colocamos o problema no lugar que deveria estar Deus. Você entende o que eu quero dizer? Aquele não é o local onde o problema devia estar, aquele é o local onde Deus devia estar. E nós transformamos o problema no centro da nossa vida, na coisa mais importante da nossa vida. E
E esse problema ele passa a definir tudo em nós, talvez até a nossa própria identidade, o nosso valor, tudo gira em torno daquilo. Mas o Evangelho está nos convidando a que essa coisa que ocupa o centro da nossa existência seja a cruz do Calvário. Não nossa dificuldade, não o nosso problema, não a nossa angústia. Essa oração, essa súplica marcada por ação de graças, marcada pela gratidão, marcada pela consciência da graça de Deus revelada na cruz do Calvário, essa súplica, ela é acompanhada da promessa de que o Senhor guardará as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, e nós vamos experimentar uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que excede a racionalidade, porque essa paz, ela assume o controle das nossas emoções, que são como uma gangorra, e também da nossa razão, que vive em busca de explicações para tudo. A paz que excede todo entendimento, ela é fruto de um jeito de orar em que Deus é colocado no centro e não os nossos dilemas e as nossas dificuldades. Ao buscarmos a vontade de Deus para nós, ao buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Portanto, sim, conte para Deus o que dói no seu coração. Fale para Deus qual é o seu problema. Fale para Deus o que pesa na tua alma. Sim, Ele quer ouvir isso. Mas não transforme isso no centro da tua oração. O centro da tua oração é o próprio Deus. Quem Ele é, o que Ele já fez por ti. Lembra o salmo que nós lemos aqui? Enquanto o salmista fica olhando para a sua dor, o que é que ele pensa? A mão direita de Deus não age mais. De repente ele tira os olhos de si e ele começa a dizer: eu vou começar a meditar no que Deus já fez. Então foi Jesus que inventou esse jeito de orar? Não, o salmista já conhecia isso. Asaf já conhecia essa realidade. Em quarto lugar, alimente bem sua mente. Nós cantamos aqui a canção dos Filipenses, que basicamente a canção gira em torno desse versículo de Filipenses, né? De que a gente deve pensar em tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma honra, em todas essas coisas que são citadas ali, em tudo que é puro, em todas essas questões citadas ali. Na sua caminhada com Deus, cuidado para não sobrecarregar seu coração com a realidade à sua volta. Na sua caminhada com Deus, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Não dá para o tempo todo a gente ficar se alimentando de notícia ruim, o tempo todo se alimentando, talvez, sei lá, de repente você foi colocado aí em uma meia dúzia de grupos de WhatsApp, de ex-alunos de não sei aonde, e esses ex-alunos de não sei aonde, que eram seus amigos há 20 anos atrás, eles ficam mandando vídeo pornográfico no grupo. Cara, dá tchau e benção para esse grupo e sai, querido. Existem ambientes onde a gente vai que não fazem bem.
Existem conversas que a gente tem que não fazem bem. Talvez não seja um grupo onde mandam esse tipo de coisa nesse sentido pornográfico que eu falei, mas de repente seja um grupo, sei lá, onde só aparece fofoca e falação mal de gente. Você fica ali e tal, dizendo assim, não, eu não faço parte disso, mas aquele negócio fica ali o tempo todo, enchendo a sua mente, enchendo o seu coração. Manda um beijo para esse pessoal e diz, ó, não quero isso para mim. Para caminhar com Deus, a gente tem que se alimentar de comida boa, assim como a gente precisa fazer para manter a saúde, né? A gente tem que se alimentar bem para ter saúde, e também é assim que a gente precisa se alimentar bem para ter saúde espiritual. Então decida aquilo que te fará bem, e aquilo que você percebe que não te faz bem, se você não consegue ser uma influência nesse ambiente, então ok, se retire, sem culpa e sem medo. Em último lugar, o texto ainda fala, o apóstolo Paulo diz, aquilo que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim, coloquem isso em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ele se coloca como modelo para a igreja, dizendo, olha, quando eu estive no meio de vocês, eu me portei de acordo com o Evangelho. Então vocês podem olhar para a minha vida e podem me ter como uma referência de como se vive a vida cristã. É o que ele diz para aquelas pessoas. Deus fala conosco por meio daqueles que andam com Ele há mais tempo do que nós. Nós também precisamos de referências. Nós precisamos de irmãos mais velhos na fé, que nos orientem, que nos ajudem, que caminhem com a gente, que nos aconselhem. Não caminhe sozinho. Deixe-se ajudar. Deixe-se corrigir. Dê liberdade para pessoas que você sabe que te amam, para poder dizer coisas que ninguém mais teria coragem de dizer para você. Entre nós pastores, nós muitas vezes insistimos de que nós precisamos ter relações mais próximas com pastores mais velhos, e não uma relação de amiguinho, mas uma relação de mentoria, em que esse pastor mais velho, ao perceber determinadas coisas na gente, tenha a ousadia de chegar e dizer, Daniel, cara, não, você está fazendo errado. A gente precisa de pessoas que nos ajudem a enxergar os nossos pontos cegos, porque eles são pontos cegos, a gente não vê, a gente não enxerga. A gente precisa do outro para que perceba isso. A gente não consegue perceber tudo acerca de nós, e é por isso que nós somos comunidade, é por isso que nós somos um grupo de pessoas que caminham juntas, porque a gente precisa uns dos outros para se encorajar, para se animar, para dizer, vamos lá, é isso mesmo, caminho por aqui, parabéns, muito bem, estou feliz com você, glória a Deus pela sua vida, nós queremos honrar você por tudo que você tem sido no nosso meio. E também precisamos de pessoas que possam dizer, Daniel, de todo o coração, eu posso te falar algo? Sim, meu irmão, por favor. Eu percebi isso, assim, assado, e eu acho que eu preciso dizer isso para você. Ok, muito obrigado. E a gente precisa às vezes ouvir de outras pessoas coisas que a gente não gostaria de ouvir. Isso é importante. Por isso também o apóstolo Paulo fala, olha, tenham referenciais, tenham pessoas com quem vocês caminham. A gente faz uma caminhada em conjunto, a vida cristã é uma caminhada em conjunto. A espiritualidade não é um departamento da nossa vida, ela é o que nós somos em Cristo. É o resultado da nossa vida com Cristo, desemboca no que nós chamamos de espiritualidade. Agora nós vamos ter um momento de espiritualidade. Não, espiritualidade é o que eu estou fazendo o tempo todo. Eu sou um ser espiritual. Nós vivemos isso dioturnamente. Sua experiência de espiritualidade tem trazido paz como resultado, ou talvez você tenha
tem sido sobrecarregado por uma série de questões que talvez tenham causado peso e não tenham trazido paz. Talvez você precisa recalibrar a sua relação com Deus, compreender melhor essa relação com Deus, que ela seja mais cristocêntrica, talvez menos egocêntrica, e isso pode fazer uma diferença tremenda na sua caminhada. E entre essas coisas citadas nessa mensagem de hoje, qual você acha que precisa trabalhar melhor na sua vida? É a questão da relação com o próximo? É a questão de colocar sua alegria no Senhor? Talvez a sua alegria está sendo colocada em coisas que são passageiras, e aí você vive ansioso. Talvez a vida de oração e o modo como você ora é o que precisa ser recalibrado. Talvez é alimentar sua mente com coisas mais positivas, é ler mais as Escrituras, é mergulhar mais no Evangelho. Ou talvez você está precisando de alguém que caminhe mais perto de você, de uma pessoa madura que te ajude a caminhar. Pense nisso e peça a Deus aonde que você pode dar um upgrade na sua jornada, na sua vida. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, obrigado porque a Tua palavra sempre nos orienta, nos desafia, ela nos motiva, ela nos consola, ela nos admoesta, ela em alguns momentos nos faz sentir-nos muito abraçados, em alguns momentos ela nos desestabiliza, ela nos choca, ela faz com que a gente acorde dos nossos sonos da morte. Obrigado porque essa palavra é viva e eficaz e ela nos atinge a cada um de nós do modo como nós necessitamos. É nisso que nós cremos, que o Teu Espírito está agindo no nosso meio enquanto ouvimos essa palavra e operando em nós através dela. Ó Deus, nós queremos desfrutar de uma relação contigo que nos coloque num ambiente de vida plena. Nós mesmos como comunidade queremos ser um ambiente de vida plena e, portanto, um lugar e um espaço de uma espiritualidade que produza e que seja fruto dessa vida plena a partir da Tua cruz, da Tua ressurreição. E isso é uma fonte inesgotável. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo, como diz Paulo aos Colossenses. Há muito que nós temos que aprender, há muito que mergulhar, há águas muito profundas nas quais nós podemos nos adentrar nessa realidade, descortinada pela cruz e pela ressurreição. Então ajuda-nos, Espírito Santo, revela-nos a obra de Jesus, convence-nos, traga-nos aos pés da cruz, para vivermos e desfrutarmos de tudo que já foi alcançado por Jesus, por cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa manhã, gratos por tudo que Tu vais fazer e tens feito. Amém.